Revelation chapter 18. Revelation chapter 18, Apocalipse capítulo 18, verse 1. versículo 1. And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Then verse 11. Versículo 11. And the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man buy their merchandise anymore. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. The merchandise of gold and silver and the precious stones and of pearls and fine linen and purple and silk and scarlet and all thyny wood and all manner vessels of ivory and all manner vessels of most precious wood and of brass and iron and marble. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. And cinnamon and odors and ointments and frankincense and wine and oil and fine flour and wheat and beast and sheep and horses and chariots and slave and souls of men. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. These are the verses for the moment. Serão os versículos que leremos Let's para o have a momento. short word of prayer. Vamos ter uma breve palavra de oração. Thank you, Lord. We come to this point because you did speak to us. Senhor, te damos graças porque se chegamos até esse ponto foi porque realmente o Senhor nos falou. We pray that you will continue to speak. Mas oramos para que o Senhor continue a nos falar. In the name of our Lord Jesus, we pray. No nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amen. Amém. So far, we have mentioned three major prophecies. Até o momento mencionamos três profecias principais. One related to revival of Babylonian Empire, Uma delas se relaciona ao reavivamento do Império Babilônico, and one about new terrorism, a outra concernente ao novo terrorismo another one about the future of Syria. e a terceira a respeito do futuro da Síria. Now we will come to the fourth one. E agora chegamos à quarta. Now we have just read, Babylon the Great is fallen, is fallen. Acabamos de ler: Caiu, caiu a grande Babilônia. And that city must be a literal city. E essa cidade tem que ser uma cidade literal. Because judging from verse 11, indeed, this must be a financial city. Porque se você considerar juntamente com isso o versículo 11, certamente é uma cidade, um grande centro financeiro. So this tells us one day Babylon will be like today's Dubai, for example. Então, isso mostra que um dia Babilônia será como a Dubai de hoje. Will play a very important part, almost like a financial capital in the Middle East. Ou seja, terá uma parte muito importante como uma capital financeira do Oriente Médio. But now, Babylon, isn't that true that already went to history? Não é verdade que Babilônia, de alguma forma, já se foi na história? So if Bible says Babylon is fallen, it means that somehow before the Lord return, Babylon definitely will be rebuilt. Mas se a Bíblia aqui diz que a Babilônia caiu a grande Babilônia, significa que em algum momento ela terá de ter sido reconstruída. Not only will be rebuilt, Mas não apenas reconstruída, and then it will become almost like financial capital in the Middle East. mas muito mais do que isso, se tornará a capital financeira do Oriente Médio. Today, if you visit Dubai, Hoje, se você visitar Dubai, you will get some idea about future's Babylon. você vai ter uma ideia de como será a Babilônia no futuro. So from here, we have a conclusion. Então daqui nós temos a seguinte conclusão. In the Bible, Na Bíblia, when you talk of Babylon, quando você fala da Babilônia, either Babylon in history ou seria a Babilônia lá na história, or Babylon at the end time. ou a Babilônia no tempo do fim. Now, if you find Babylon at the end time, Se você está falando da Babilônia no tempo do fim, it means that somehow Babylon in history have been revived, então de alguma forma significa que aquela Babilônia histórica ela foi come revivida. back again. E ela voltou. So that's exactly according to one of the prophecies given in Book of Daniel. De fato, essa é uma das profecias que é dada no livro de Daniel. Remember that huge tree Aquela grande árvore being chopped down,
que ela foi cortada, that because you have stem in there, mas pelo fato de você ainda manter ali o toco, one day it will be budding. um dia esse toco vai brotar. And we did see what happened. E nós vemos de fato o que aconteceu. But now our question is this. Mas agora nossa pergunta é a seguinte: Yes, Babylon will be fallen. sim, Babilônia cairá. What agent God will use to do this, to accomplish this will? Mas qual agente o Senhor Deus utilizará para poder cumprir esse Now, evento? it is in the Bible. Está na Bíblia. Now, if you study prophecies, Se você estudar as profecias, if you study Jeremiah, e se você estudar Jeremias, they also talk about Babylon. ali também fala a respeito de Babilônia. But most of the prophecy there is related to Babylon in history. Mas a maior parte das profecias ali se relaciona a Babilônia na história But if you histórica. turn your Bible to that Isaiah chapter 13, Mas se você abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 13, now you have a different picture here. ali você vai ter um quadro completamente diferente. So would you like to turn to Isaiah chapter 13? Vamos abrir então Isaías capítulo 13, Starting from verse 1. começando o versículo 1. The burden against Babylon which Isaiah the son of Amos saw. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Lift up a banner on the high mountain. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado. Raise your voice to them. Levantai a voz para Wave eles. your hand, and they may enter the gates of the noble. Acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas do tiranos. I have commanded my sanctified ones. I have also called my mighty ones for my anger. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Those who rejoice in my exaltation. Ok. Alright. Yeah. The noise of a multitude in the mountains, Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo. like that of many people. Ok. And tumultuous noise. Sorry. Okay. A tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together. O clamor de reinos e de nações já congregados. The Lord of hosts musters the army for battle. O Senhor dos Exércitos passa em revista as tropas de guerra. They come from a far country, from the end of heaven. Já vem de um país remoto desde a extremidade do céu. The Lord has his weapons of indignation O Senhor e os instrumentos da sua indignação to destroy the whole land. para destruir toda a terra. Now, this prophecy is about Babylon. Essa profecia é concernente à Babilônia. Now, we ask one question. E nós fazemos uma That's pergunta. Babylon in history or Babylon at the end? Mas essa Babilônia é Babilônia histórica ou Babilônia no final dos tempos? So you have to determine from context. Isso você vai entender no contexto. If you read the context, you know that whether this Babylon in history or Babylon at the end time. E pelo contexto você vai entender se é Babilônia histórica ou se é Babilônia dos tempos do fim. Then continue with the verse 6. Então, continuando no versículo 6. Well, for the day of the Lord is at hand. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. It will come as destruction from the Almighty. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Now we know the day of the Lord belong to the end day. Nós sabemos que o dia do Senhor refere-se ao dia do fim. So for sure, Babylon here is the Babylon at the end time. E certamente, a Babilônia que está referida aqui se refere àquela do fim dos tempos, Somehow it has been revived. que de alguma forma foi revivida. Now one day you will hear the voice, Babylon is fallen, Babylon is fallen. E um dia se ouvirá aquela frase, caiu, caiu a grande Babilônia. So when we study chapter 13, Quando estudamos o capítulo we 13 know this is not Babylon in history. de Isaías, e nós sabemos então que essa Babilônia aqui não This é a Babilônia definitely histórica. Babylon at the end time. Definitivamente a Babilônia do tempo do fim. And very interesting. E é muito interessante. Here talk about the war of Babylon with many nations. E aqui nos fala da guerra entre Babilônia e muitas nações. This is not regional war. Não é uma guerra original. This is international war. Não é uma guerra nacional, é uma guerra internacional. Because the Lord of hosts mustered the army for battle. Porque o Senhor dos Exércitos, ele passou em revista os Now, exércitos. where do they come from? De onde que vem esses exércitos? As far as Babylonian people are concerned,
No tocante ao povo da Babilônia, they come from far country, eles vêm de países muito distantes, from the end of heaven. que vêm do fim dos céus. In the first Persian Gulf War, Na primeira guerra do Golfo in second Persian Gulf e na War, segunda guerra do Golfo, now the army of the United States, o exército dos Estados Unidos, really from a far de country, fato, veio de um país muito really distante. from the end of heaven. De fato, vem da extremidade do céu. So, brothers, Então, irmãos, this not only talk about the Babylon at the end day. Não fala apenas da Babilônia no tempo do fim. Somehow, De alguma forma, two Persian Gulf War we have passed by. nós já passamos por duas guerras do Golfo. We are the witness of these two Persian Gulf War. E nós testemunhamos essas duas guerras do Golfo. How wonderful you can see the picture of the Persian Gulf War from this passage. Como é que é interessante observar esse quadro da guerra do Golfo nessa passagem. But don't forget, Mas não se esqueça, this may not be just the only Gulf War mentioned here. talvez não esteja referindo aqui apenas à guerra do Golfo. If ISIS Se o ISIS really represent the coming back of Babylonian Empire, de fato representa o retorno do Império Babilônico, so then you can imagine. então você pode imaginar, Either the world tolerate that state, whole state become terrorist state, ou o mundo de fato aceita aquele estado inteiro como sendo um estado terrorista, or there must be something like in the Persian Gulf War. ou haverá alguma coisa como uma outra guerra do Golfo. Because the Western world, they were afraid of weapons of mass destruction. Porque o mundo ocidental tem muito medo das armas de destruição em massa. So that's why they invade Iraq. Por esse motivo foi que eles invadiram o That's Iraque. what happened. Foi o que aconteceu. But sorry, finally they found that they were wrong in their intelligence. Mas infelizmente eles viram que erraram na sua inteligência. They were all fooled by a paper tiger. Eles foram todos enganados por um tigre de papel. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos that's e what irmãs, happened. foi isso que aconteceu. But this time, Mas dessa vez, if the new reality in Iraq is there, se houver essa nova realidade ali no Iraque, if this ISIS continue the way he is, se o ISIS continuar, prosseguir da maneira como ele tem agido, when he first conquered the Mosul, da mesma forma como ele conquistou Mossul, more than 1 million people run away. mais de 1 milhão de pessoas fugiram. They were afraid. Eles estavam com medo. Like even today, Mas mesmo hoje, many Christians run away. muitos cristãos fugiram dali. They say you can stay, Eles falaram, você pode ficar, but you have to pay extra tax. mas você tem que pagar um imposto maior. But many Christians, Mas muitos cristãos, now they are not sure. eles não estão So têm now certeza in Mosul, only few families left. que agora então em Mossul há poucas famílias. Many Christians run for their life. E muitos cristãos fugiram para They salvar a all própria vida. moved to where the Kurds is. E eles foram para aquela região dos curdos. So brothers, Então, irmãos, now do you think você acha, if Saddam Hussein se Saddam Hussein, becomes the threat of the peace of mankind, se de fato fosse a grande ameaça à paz da you humanidade, have two Persian Gulf War. você já teve ali duas guerras do Golfo. Now we don't know what happened to the future of ISIS. Você não sabe o que vai acontecer no futuro com o ISIS. We do not know the public opinion in the future in the international world. Nós não sabemos qual será a opinião pública internacional. But then, this picture Então, esse quadro not only apply to two Persian Gulf War. não se aplica apenas às duas guerras do Golfo. Who knows? Quem sabe? Maybe right before the Lord's return, Talvez logo antes da volta do Senhor, there will be another war, haverá uma outra guerra, like a Persian Gulf War. como a guerra do Golfo Pérsico. We do not know. Nós não sabemos. But one thing for sure, Mas uma coisa é o certo. this passage Essa not passagem only tells us Babylon at the end time, a respeito que é a Babilônia no tempo do fim, so it proves that definitely another tree will also bud. mas também prova que uma outra árvore daquelas árvores de fato brotou. the prophecy of the Lord was so accurate. A profecia do nosso Senhor foi tão exata. But now, Mas the agora, question is this. a pergunta é a seguinte: Who will be the agent quem será o agente in the hand of God nas mãos de Deus and somehow to defeat or conquer Babylonian Empire? que de fato vai derrotar ou talvez conquistar Sorry, Babylonian power. a potência Babilônia? Then, brothers, Então, irmãos, there must be some agent, right? tem que haver algum agente, That's certo? why Babylon is fallen, Babylon is fallen. É por isso que menciona lá, caiu a grande Babilônia. In the same chapter, No mesmo capítulo, it spells out the agent. ali nos é mencionado qual que é o agente. Who will be used by the Lord to act that action?
Quem vai ser usado pelo Senhor para poder realizar esse feito? So, the same chapter, No mesmo capítulo, we come to verse 17. a gente chega então ao versículo 17. Behold, I will stir up Medes against them. Chapter 13? 13. Verse Capítulo 13 de Isaías, versículo 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, 7. Who will not regard silver? As for gold, they will not delight in it. Also, their bows will dash the young man to pieces, and they will have no pity on the fruit of the womb. que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre. Their eye will not spare children. Os seus olhos não pouparão as crianças. And Babylon, the glory of kingdoms, Babilônia, a joia dos reinos, the beauty of Chaldeans' pride, glória e orgulho dos caldeus, will be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. When that happened, Quando isso acontecer, Babylon the Great is fallen, is fallen. aí acontecerá aquilo que é dito: caiu, caiu a grande Babilônia. Now who should be the agent? Quem será o agente? I will stir up the Medes against them. Eis que eu despertarei contra eles os medos. Now Mede was one of the ancient nations. Lembra-se que os medos eram uma das nações, a Média era uma das antigas nações. So not only fig tree will be budding, Não apenas a figueira estará brotando, Babylon will be budding. Babilônia estará Babylon brotando will come back. e Babilônia retornará, Brothers and sisters. irmãos e irmãs. Mede also will come back. Mas também a Média retornará. Do you understand? Você compreende? That nation has been has gone to history. Porque a Média também já passou para a But história. somehow Mas de alguma forma, that nation will be born again. aquela nação renascerá. Do you understand? Vocês compreendem? Why? Por quê? Because God will use that agent Porque Deus utilizará esse agente to make things happen. para fazer com que isso aconteça. Babylon is fallen. Babylon is fallen. Caiu, caiu a grande Babilônia. Now today, Hoje, could you find Medes on the earth? você consegue encontrar Média na Terra? Yes. Sim. We talk of the Kurds. Nós falamos dos curdos. Who are the Quem Kurds? são os curdos? We talk about a Kurdistan almost like as big as France. Nós falamos que o Kurdistão é tão grande quanto a França. Now they were all descendants of Medes. Todos são descendentes dos medos. Remember, even they have a territory like a France. Ainda que tenham um território tão grande quanto a França. But now they are the people just like the people of Israel, homeless. Eles são exatamente como o povo de Israel sem uma pátria. They pray one day there will be a nation revived. E eles também clamam para que um dia possam ter uma nação Then reavivada. they will be like Israel. E aí então serão como Israel. Then they will become independent. Então serão independentes. Then they will become an independent nation. Então serão uma nação independente. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. Now, if other tree will be budding, Então se uma outra árvore está brotando, if Babylon will be revived, se Babilônia se reavivará, according to the word here, de acordo com a palavra aqui, for sure the Medes will revive. certamente a Média ou os medos também serão reavivados. Now, let me explain a little bit more Deixa-me about the Medes. deixa-me explicar um pouquinho mais a respeito dos medos. Now, in the Bible, Na Bíblia, he talk about Medes and Persia. é falar dos medos e persas. So that's why I talk about the breast. You have the two shoulders. É por isso que menciona aqueles dois ombros ali. Now, when you talk about Persia, Quando você fala a respeito da Pérsia, always side by side with the Medes. sempre está lado a lado com os medos. And the Mede people originally from the area of today's Kurdistan. Então os medos originalmente eles eram nessa área que hoje é o Kurdistão. It was a mountain area. É uma área montanhosa. Now one day, Nebuchadnezzar, Um dia Nabucodonosor, he married a queen from Mede. então ele se casou com uma rainha dos medos. Now you can imagine, in Iraq, Você pode imaginar que no In Iraque, Babylon, na Babilônia, you don't find mountain, você não encontra montanhas you ali. don't find rock. Você não encontra rochas. All you can do is you try to imitate rock and you try to make bricks. Você então tenta imitar as rochas, então você faz tijolos. So in Babylon, everything's made of bricks. Então na Babilônia tudo é feito com tijolo. There's a reason for E it. é uma razão para isso. Because only God created rocks. Porque somente Deus cria as rochas. Now, when you make bricks, you try to imitate the rock. E quando você faz um tijolo, você está tentando imitar uma rocha. It always in the Bible represents religion.
Sempre na Bíblia o tijolo representa a religião. Now, religion means this: always try to copy what God has done. Então, a religião o que que é? Tentando copiar aquilo que Deus fez. So that's the principle of Babylon. Então, esse é o princípio de Babilônia. So in principle, Então, em princípio, Babylon ought to be fallen, ought to be fallen. Babilônia tem que cair, tem que cair. Then New Jerusalem will come down. Aí, então, a Nova Jerusalém descerá. Remember, Lembre-se, Jerusalem Jerusalém means God became man. que quer dizer Deus se fez homem. Means Christ became flesh. Significa que The Word became flesh. o verbo se fez carne. And the Son of Man came to seek for the sinners. E o Filho do Homem veio para buscar os pecadores. So remember, Então lembre-se, it is God who seeks for sinners. é Deus quem busca os pecadores. Now the peace means Jerusalem always come down from heaven. Então a paz significa que ela sempre vem do céu. Babylon is different. Babilônia é diferente. Babylon, they will build a Tower of Babel. Lembra que Babilônia eles construíram a Torre de Babel. They want to reach heaven. Eles queriam tocar o céu. It means this: Significa o quê? human beings try their effort, try to reach heaven. Ou seja, o homem com seu próprio esforço tenta alcançar o céu. It was man who seek God. Era aí o homem tentando alcançar ou buscando Deus. That religion. Isso é religião. What is gospel? O que é o evangelho? It is God who seek man. É Deus buscando o homem. So brothers, Então, irmãos, only when Babylon is fallen, apenas quando a Babilônia cai, then the peace, New Jerusalem, will come down from heaven. então a paz, a Nova Jerusalém desce do céu. That's gospel. Isso é o evangelho. So even in the last ultimate picture of the universe, Então, mesmo nesse último quadro do universo, and Bible try to tell us what is salvation, a Bíblia tenta nos dizer o que é salvação. so you can understand. Você pode If entender. you live in Babylon, Se você vive na Babilônia, all you can see is a plain tudo que você consegue ver é uma planície, being flooded by two rivers. que ela é inundada por dois rios, But you don't and you can see the plain is so huge, você pode observar que aquela planície é tão grande, so flat. tão plana, You couldn't find a hill. No, not at você all. não encontra nem mesmo uma colina ali, So de maneira think about nenhuma. it. Pense nisso. Now this queen from Medes, Então agora essa rainha dos Medos, she came from an area with mountains and beautiful views there, e ela vem de uma região cheia de montanhas Everything e was vistas green. maravilhosas, tudo and verde flowers. e flores. So he came from an area, and in that area. E ela veio de uma região assim. So when he married Nebuchadnezzar, Quando ela se casa com Nabucodonosor, now you can imagine. você pode até imaginar. During the honeymoon, still all right. Durante a lua de mel tá tudo bem, Now, after many days after the marriage, mas alguns dias depois do casamento, every day when she wake up, toda manhã quando ela acordava, when he pushed the window, quando ela abria a cortina da what janela, did she see? It just plain after another plain. o que ela via era só planície após planície após planície. For that reason, Por essa razão, she got homesick. ela ficou com saudade de casa. She said, "I want to go home." Ah, eu quero voltar para casa. Now Nebuchadnezzar, afraid that she will go home, E Nabucodonosor, com medo que ela retornasse para casa, so comfort her. então consolou a Now ela. don't go home. Não vai para casa. I will create everything just like your hometown. Eu vou criar tudo exatamente como o local que você morava. I don't have a hill. Eu não tenho montanha, I could create artificial hill, mas eu posso criar uma montanha artificial. artificial mountain. Uma montanha artificial. And for that reason, Por essa razão. Nebuchadnezzar has built a hanging garden. Foi por isso que Nabucodonosor construiu os jardins suspensos da Babilônia, That was one of 7 wonders in the ancient world. que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. So because of a hanging garden, Por causa desses jardins suspensos, so this queen from Medes was comforted. e por causa disso, aquela rainha dos Medos, ela foi consolada. Now by this, you are able to understand. Aí você consegue compreender The Medes really come from that area. que os Medos realmente vêm daquela região. Now some of us have visited that place. Alguns de nós visitamos aquele local. Very interesting. Muito interessante. And these people really come from there. De fato, essas pessoas vieram dali. And then normally we talk about Persian cat. Nós falamos do gato persa. And then in that area, Naquela região, and we discover very interesting. nós descobrimos que é muito interessante. The cat with 2 eyes
the cat with two eyes, Ok. Um gato com 2 olhos. but with two colors. Mas os olhos tinham cores diferentes. One is green, another one is blue. Um olho era verde e o outro era azul. One is Mede, another one is Persia. Um era Medo, o outro era persa. So very interesting. É muito interessante. When you visit that place, Quando você visita aquele lugar, you see that where originally they come from. você vê a origem de onde eles vieram, Strictly speaking, falando de maneira from estrita. early time, Então, desde o princípio, they were just like people of Israel, eles eram exatamente como o povo de Israel, being kicked from here and there. que era chutado daqui para colar. For that reason, Por essa razão, when Cyrus both Persian and Mede. então Ciro era tanto Medo quanto persa. And now because he know his people very well. Pelo fato de ele conhecer o seu povo muito He bem, know his people often homeless. ele sabia que o seu povo sempre se sentia longe de So he casa, com saudade de sympathized with casa. anyone who far from home. Eles tinham, assim, uma grande empatia com aqueles que estavam distantes de casa. So no wonder Não é de se admirar. God stirred the heart of Cyrus. O Senhor moveu o coração de Ciro Let these people go home. para permitir que aquele povo voltasse para sua casa. Once upon a time, Certa vez, you were also homeless. porque você também era, você não tinha casa. That's history. Isso é história. But after so many years, Mas após tantos anos, Babylon went to history. Babilônia passou para a história. Persian went to history. E a Pérsia passou para a história. Medes went to history. E também os Medos passaram para a história. But later, Persians somehow come back Mas de alguma forma, mais tarde, os persas retornaram in the form of Parthia Empire. na forma do Império Parto. But that's only southern part of Persia, Iran. Mas aquilo ali é só a parte sul do Império Parto, que é o Irã. The Medes, Mas os they Medos, always stay in the mountainous area. eles sempre permaneceram naquela região Do you montanhosa. understand? Você compreende? In that area, Naquela you're área, a part of Iraq, você tem uma parte do Iraque, part of Iran, parte do Irã, but more Turkey. mas um pouco da Turquia também. So in that area, Então, naquela região, remember, lembre-se, there are many Kurds being scattered around. há muitos curdos que estão ali espalhados. If Babylon should be fallen. Se de fato Babilônia cairá, Now this passage, this prophecy definitely will be fulfilled. definitivamente essa profecia será cumprida. If this definitely fulfilled, Se de fato for cumprida, now you know that the kingdom of Medes will be revived again. você vai saber que o rei dos Medos terá revivido. And Saddam Hussein E Saddam Hussein, deal very cruelly with the Kurds. ele tratou duramente e cruelmente com os curdos. He even used gas to deal with them. Ele até mesmo utilizou gás para poder It's very lidar com sad eles. story. Uma história muito triste. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos, finally, finalmente, this is a good chance for them. haverá uma boa mudança para eles. After ISIS conquering that part of the world, Após o ISIS ter conquistado aquela região do mundo, so these people, especially in Iraqi part, especialmente aquelas pessoas que moram na região do they Iraque, wake up. eles acordaram. They said, this is a good time for us to have independence. Esse é um bom momento para nós conseguirmos a nossa independência. So, brothers, Então, irmãos, if Iraqi part of Kurdistan então se a parte do Iraque, que é o Kurdistão, claim independence, eles reivindicarem a independência, remember, lembre-se, this is the first step toward the revival of Medes kingdom. esse será o primeiro passo para o reavivamento do reino dos Medos. There will be long way to go. Certamente terá um longo caminho We a do ser not know percorrido. what to do with it. Nós não sabemos o que fazer com isso. Now, brothers, Agora, irmãos, recently, recentemente, after the head of Kurds talked to John Kerry, após o cabeça dos médios falarem com John this Kerry, is new Iraq, esse é o novo Iraque, this new reality. essa é uma nova realidade. In another word, Em outras palavras, don't try to unify Iraq again. não tentem unificar o It's Iraque. impossible. É impossível. Under present Prime Minister, Então, no contexto, sob o Of domínio Iraq. do primeiro-ministro do he Iraque, was so Shiite. ele era tão xiita No one can take it anymore. e ninguém mais podia tomar aquilo ali. So if this new Iraq, E se esse é o novo Iraque, if the new reality, é uma nova realidade. because of the advancement of ISIS. E por causa do avanço do ISIS. So that's it. É isso. That's new reality. Essa é a nova realidade. So, brothers, Então, irmãos, now if this indeed true, se de fato isso for verdadeiro, now you can imagine. agora você pode imaginar. This is another prophecy. Essa é uma outra profecia Will be realized. que será cumprida. Thank the Lord. Graças ao Senhor. You see, then one day Babylon is fallen,
Babylon is fallen. Então um dia você vai ouvir, caiu, caiu a grande Babilônia. However, No entanto, how this would happen, como isso vai acontecer? we do not know. Nós não sabemos. Keep your eyes open. Abra os seus olhos. At least you have 1 year and a half in these 2 years. Pelo menos você tem ainda 1 ano e meio desses 2 anos. Now, probably after these 2 years, everything will become crystal clear. Então talvez após esse ano e meio, tudo vai ficar claro. But we already see a little bit. Mas nós já conseguimos ver um So, pouquinho. brothers, Então, all irmãos, of a sudden, de repente, when you go back to the Bible, quando você retorna à go Bíblia, back to the prophecy, volta às profecias, when you do the review, quando você revisa tudo, and then you know now we are much clearer than before. agora nós temos muito mais clareza do que Now, anteriormente. 10 years ago, 10 anos antes, 20 years ago, 20 anos antes, we already know this Bible verse. nós conhecíamos esses versículos da We Bíblia. know definitely one day the Medes will come back. Nós sabíamos que um dia os medos retornariam. But in what way? De que maneira? As if it's very remote, right? É como se fosse uma coisa muito distante. But now it's different. Mas agora é diferente. Remember, Lembre-se, when Israel, quando Israel, first rebirth of nation of Israel, com o renascimento da nação de Israel, which country was the first one to recognize Israel? qual foi o primeiro país a reconhecer Israel? United States. Os Estados Unidos. Now I can make a prophecy now, Eu vou fazer uma profecia but agora. don't quote me. Mas não me citem, por favor. Now if one day Medes become independent, Se um dia os medos se tornarem independentes, you know which country will be the first one? qual será o primeiro país a reconhecer? Israel. Israel. Why? Por quê? Because recently, Porque recentemente, you know, the last president of Paris, Pérez, Shimon Peres, Shimon Peres, yes. Vocês lembram o último primeiro-ministro lá, que era o Shimon Peres, o presidente? And I think it's 90th birthday, something like that. Foi o 90º aniversário dele. Yeah, so he went to the United States. Ele foi para os Estados Unidos. He tried to meet his old friends. Ele tentou se reunir com seus antigos amigos. So when he talked to Obama, Quando ele conversou com Obama, he already speak on behalf of the Kurds. ele já estava falando em prol dos curdos. United States have a very good relationship with Kurds. E os Estados Unidos têm um bom relacionamento com os curdos. And after that, Por causa disso, and 1 or 2 statements from Israel government. em duas afirmações ou pronunciamentos do governo And they are israelense, supporting to have a new independence of that identity. e eles estão apoiando para que aquela identidade possa ter a sua libertação, sua independência. Actually, in fact, Na realidade, de fato, Israel and the Kurds already have some coming and going communication. na realidade, Israel e os curdos já têm uma comunicação entre eles que está ocorrendo. Now, in a way, they are very similar. De alguma forma, eles são similares. So for that reason, actually, they have a long time of communication. É por isso que já há algum tempo eles têm essa comunicação acontecendo. Now, gradually, everything will become crystal clear. E gradualmente tudo se tornará cristalino. But anyway, De qualquer forma, this is another major prophecy. essa é uma outra grande profecia. Now, brothers, Agora, irmãos, we don't say it's already fulfilled. No. nós não dissemos que já está cumprida, não. At least you see the dawn there. Mas pelo menos você vê o You alvorecer see some dela light ali. there. Você vê uma luzinha ali. You see the first step toward there. Você vê o primeiro passo naquela direção. So that's why É por isso. it is very, very educational. É por isso que é muito, muito pedagógico. Now, finally, Finalmente, we will come back to Israel. nós vamos voltar para Israel. If we try to study the history in the last 7 sets of full moons, Se nós procurarmos estudar a história que ocorreu nos últimos 7 conjuntos das luas cheias if de this sangue, indeed the outline of God's dealing with people of Israel. se de fato aquilo ali é a maneira como Deus tem usado para tratar com o povo de Israel, Now, by the situation, so far, people of Israel still refuse to accept Jesus as their Savior. a situação como está, o povo de Israel ainda se recusa a aceitar Jesus como Salvador. You know, when God led them back to Israel, E sabe, quando Deus permitiu que eles retornassem à God terra, wants them to know that it's a very difficult task. Deus queria que eles soubessem que era uma tarefa muito difícil. Think about it. Pense nisso. After 2,000 years,
Após 2000 anos, And because of God's discipline, e por causa da mão disciplinar de you Deus, were away from home. eles ficaram longe de After casa. 2,000 years later, Mas após 2000 anos, when Palestinians take over that land, após os palestinos já terem dominado aquela that terra, land becomes to their father. aquela terra pertencia ao pai Father's deles, father. o avô, So it takes wisdom, e era necessário sabedoria, highly wisdom, uma grande sabedoria, to make things happen. para fazer com que as coisas You still acontecessem. come back. Você ainda volta, You still come back to your hometown, você ainda volta para a sua cidade natal, but not by your wisdom, mas não pela sua sabedoria, by the heavenly wisdom. mas pela sabedoria divina. But unfortunately, Mas infelizmente, so far, até o momento, because these people are so intelligent, pelo fato dessas pessoas serem tão inteligentes, they use their own methods. eles usam os próprios But the métodos. point is this. Mas o ponto é o seguinte: Yes, sim, 60 days war, a guerra dos 6 dias, they take over a huge land. eles tomaram uma grande quantidade de terra. Amazing, amazing. É muito impressionante. They want something repeat again. E eles queriam que algo se repetisse. In 2006, Em 2006, it took 1 month foi necessário um mês to fight with Hezbollah. para poder lutar contra o Hezbollah. Remember, Lembre-se, you are a regular army. você tem um exército normal You are dealing with the guerrilla war. e você está lidando contra uma guerrilha. After 1 month, Guerrilheiros, após um mês. the result, Israel is tied with Hezbollah. E o resultado foi que Israel empatou com o Hezbollah. Now, tied with Hezbollah, Ou seja, empatar com o Hezbollah, in a sense, already means defeat. de um certo sentido, significa derrota. It's difficult to swallow. É difícil de engolir. Now, another time, we're dealing with Hamas. Então, no outro momento, lidando com o Hamas, Now, with such a pressure, com a pressão tal, you know that how Hamas terrorists use human as a shield. vocês lembram como o Hamas utilizava o ser humano como um escudo? And this time, when they enter into Gaza, Dessa vez, quando eles entraram em Gaza, so the ground troops also being hit by the rocket. então as tropas que estavam por terra também foram atingidas pelos foguetes. Now, whether they send the rocket De onde que eles mandaram os foguetes? from the compound of a hospital. Eles vieram lá, esses foguetes foram lançados de um hospital. So now the soldier have to decide Agora os soldados tinham que decidir: whether they will be killed ou seremos mortos, or we will deal with the hospital. ou nós vamos ter que batalhar contra o So hospital. they send a message, now please leave the compound, we will do something. Então eles mandaram a mensagem: sai daí ou então algo vai acontecer. But brothers, Irmãos, if anything happens, se algo acontecesse, what is public opinion? qual seria a opinião internacional pública? You see, brothers, Vocês veem? people never think about 2,000 rockets all over Israel. As pessoas nunca pensam que foram 2.000 foguetes lançados contra Israel. They think you have Iron Dome. Vocês têm esse céu de ferro, You are o domo de advanced ferro. and Vocês you são are rich. avançados, são ricos. You are very rich. São muito So ricos. that's why no one has been hurt. É por isso que ninguém foi machucado. No one been hurt, then of course public opinion will forget about it. Então, se ninguém foi machucado, a opinião pública se esquece disso. But now if you deal with something inside Gaza, Mas agora, se a tropa de Israel tem que tratar now, com alguma you coisa have em to do Gaza, some surgical Tem- operation. tem que fazer uma cirurgia ali. But brothers, you Irmãos, know very well. você sabe muito If bem. you go through radiation, Se você passa por Therapy. uma and you terapia de kill the radiação, bad cells, você vai matar as células boas, as más. sometimes you have spillover. Mas de alguma forma você tem aquela coisa que transborda. So some good cell also being killed. Então, de alguma forma, algumas células boas também morrem. So there are many other things will happen. E muitos efeitos colaterais podem acontecer. It's tragedy, brothers and sisters. Excuse me? It's tragedy. É uma tragédia. The war already is tragedy. A guerra já é uma tragédia. Why? Por quê? Because the bullet has no eyes. A bala não tem olhos. It's blind. Ela é cega. So on both sides, E ambos os lados. you do not know the casualty. Você não sabe qual será, então, Only a perda. until recent years. até recentemente, All the missile with eyes. os mísseis agora têm olhos. So now you can do surgical operation. Então agora eles podem fazer uma operação cirúrgica. That's already happened in Saddam Hussein's time, right? Isso já aconteceu na época do Saddam Hussein, The certo? United States Os Estados Unidos, had to hit some wall, ele precisava de atingir um certo but be muro. careful. Mas cuidado, There are two ways wall may fall. tem dois lados para que o muro pode cair. If wall for this side,
Se o muro cair para esse lado, many civilians been killed. muitos civis iriam morrer. If the other side, Mas se cair para outro lado, now only probably one or two. talvez um ou dois. So how you going to do it? Como é que você vai fazer isso? You have to hit the wall. Você tem que atingir To aquele the muro point no ponto exato, That wall will fall to the other side. de tal forma que o muro caia para o outro lado. For what reason? Por qual razão? For humanitarian reason. Por motivos humanitários. Can you believe, brothers? Você pode acreditar, irmãos? In a normal, regular warfare, Numa guerra normal, before high tech, antes da alta tecnologia, like the Second World War, como a Segunda Guerra Mundial, how many death toll? qual foi a quantidade de Look mortos? at this civil war in Syria. Olha essa guerra civil lá na Síria. Death toll already 100,000 people. A quantidade de mortos ali é de 100 mil pessoas. Because that war is blind without eyes. Porque aquele tipo de guerra, as armas não têm olhos. Now after 12 days of war, Após 12 dias de guerra, and then you see the casualties less than 1,000. você vê que as perdas, as baixas foram menos de 1.000. And with the Israelites, the same thing. E nos israelitas, com os israelenses, a mesma coisa. 15 or probably 30. Talvez 15 ou 30. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos the e irmãs. number should not be increased. O número não deve aumentar. Just increase a little bit, immediately public opinions. Se aumentar um pouquinho, aí vem a opinião pública. So remember, brothers. Então lembre-se, irmãos e irmãs. Now, in United Nations, Israel has no friend. Sabe que lá nas Nações Unidas, os Estados Unidos não tem amigo nenhum. Because since 1948, Porque desde 1948, everything Tudo. is in their own hand. tudo está na própria mão deles. They forgot. Eles se When esqueceram God brought them back to Israel, que quando Deus os levou de volta para a terra de they are Israel, facing most difficult situation. eles estavam diante da situação mais difícil. It need heavenly wisdom to do it. Seria necessária sabedoria celestial para lidar com Let me aquilo. give you one example. In Deixe-me the dar, States, deixe-me dar um exemplo lá nos Estados I Unidos. don't mean that it will work in Israel, Eu não vou dizer que vai funcionar nos Estados but I Unidos, tell you this is the wisdom from heaven. mas vou mostrar o que é uma sabedoria do céu. You know, in United States, there's a state called Pennsylvania. Lá nos Estados Unidos tem um estado que se chama Pensilvânia. Now, this word actually consists two words. Na verdade, é uma palavra composta por duas. Pen, Sylvania. Silvânia. Sylvania means forest. Silvânia, a origem, significa floresta. So Sylvania means Penn's forest. Penn, Silvânia significa floresta do Penn. Now, who was Penn? Quem que foi Penn? His name is William Penn. O nome dele era William Penn. And he was a Quaker. Ele era um Quaker. And he suffered a lot for his faith. E ele sofreu muito por causa da sua fé. So once upon a time, he was imprisoned in the London Tower. Então, certa vez, ele foi prisioneiro ali na Torre de Londres. From London Tower, E da Torre de he Londres, wrote a wonderful book. ele escreveu um livro maravilhoso. The title is No Cross, No Crown. O título do livro é o seguinte: Sem cruz não há coroa. Now, brothers, Irmãos e irmãs, you know Quakers suffer a lot. sabe que os Quakers sofreram muito. But George Fox, Mas George he Fox, almost all his life lived in prison. a sua vida inteira, quase ele passou na prisão. So he encouraged all the brothers and sisters. Então ele encorajou todos os irmãos e irmãs. Don't worry. Não se preocupem. We are the sheep, being led to the slaughter. Nós somos com aquelas ovelhas que são levadas para o matadouro. He said, don't worry. Ele falou, não se preocupe. After a while, Depois de um tempo, even your fur is gone. ainda que o seu pelo se vá, a sua lã se The vai, fur will come back again. aquela lã vai nascer de novo. So, brothers, Então, irmãos e irmãs, according to some Bible scholar, de acordo com alguns eruditos da Bíblia, in church history, na história da igreja, you never found a group of people like Quakers. você nunca encontrou um grupo como os Quakers. They literally live according to Sermon on the Mount. Eles literalmente viveram segundo o sermão do Do you know monte. that? Sabia disso? When they live, when these Quakers moved to Pennsylvania, Quando esses Quakers se mudaram para a Pensilvânia, all Indians around, havia índios ao redor deles, but with their understanding, mas com a compreensão que eles tinham, no Christian is supposed to use weapon. nenhum cristão deveria usar armas. Now remember, Lembre-se, with the Indians, com os índios, if you do not have a weapon, se você não tiver uma arma, if he know that you do not have a e se weapon, ele sabe que você não tem arma, he will rob your whole family. ele vai roubar toda a sua família. Think about it. Pense nisso. And these Quakers, E esses Quakers,
they depend on the Lord's protection. Eles dependiam apenas da proteção de Deus. Many Quakers, Muitos Quakers, they don't have weapon in their home. eles não tinham, então, armas nas suas casas. It's different from Puritans. Eles eram diferentes dos In puritanos. Boston, Lá em Boston, now Puritan went there. os puritanos foram para lá. Now, when they have a meeting Quando eles tinham uma in the reunião, Lord's Day, no dia do Senhor, all the brothers with a gun in their shoulder. todos os irmãos varões tinham uma espingarda nas costas. So, yes, they go to the meeting, Sim, eles iam para a reunião, but all the brothers are taking care of defense. mas todos os irmãos estavam preocupados em se defenderem. Anytime an Indian may attack. Que em qualquer momento os índios poderiam atacar. So, brothers, Então, irmãos, this is the place. este é o When lugar. we talk about Pennsylvania, Quando falamos da Pensilvânia, it means Indian Sylvania. significa a Índia Silvânia, que It's a floresta all Indians. era tudo índio. So now, brothers, Então, how irmãos, come called Pennsylvania? Por que chama Pensilvânia, então? Because he suffered a lot. Porque ele sofreu muito? He was thinking Ele estava pensando, he must find a place ele deveria encontrar um lugar for Quaker to move there. para que os Quakers pudessem mudar para lá. Then they will suffer a little less. Pelo menos eles ali sofreriam menos. And not only them, E não apenas and eles, also Anabaptists. também os They anabatistas. all can come to have a refuge there. Todos esses anabatistas poderiam encontrar refúgio ali. He was a good friend of the English king. Ele era muito amigo do rei da Inglaterra. So he talked to the English king. Ele falou com o rei da Inglaterra He got the permission. e ele obteve uma permissão. He has been given a huge piece of land. E a ele foi dada uma grande porção de terra, That is Pennsylvania. que é a Pensilvânia. All his. Tudo isso era dele. And the king said, that's yours. Então o rei disse, isso é seu. Now, Puritan in the beginning, Os puritanos no princípio, if they want to have a piece of land, always get permission from the king in England. se eles quisessem ter uma porção de terra, tinham que ter a permissão do rei da Now, Inglaterra. think about it. Agora pense nisso. They, now William Penn is going to Pennsylvania. Então agora o William Penn, ele ia se mudar para Pensilvânia. He landed somewhere. Ele aportou em algum lugar And then here come Indians. e agora chegam os índios. Now, very interesting. É muito interessante. Whenever he meet with the Indians, Toda vez que ele se encontrava com os índios, he never had a weapon beside him. ele nunca tinha uma arma consigo. He talked to the Indians Ele falava com os índios. and think about it. Pense nisso. It is the king's order. I own all these pieces of E land. foi pela ordem do rei que eu sou dono de toda essa terra. It is mine. É minha. So, brothers, Então, irmãos, he should be able, like the Puritans, ele poderia fazer como os puritanos, try to use guns, drive away everyone. para usar a arma para poder expulsar todos os índios dali. That's happened in Massachusetts. Isso aconteceu lá em Massachusetts. That's happened everywhere. E acontece em todos os demais lugares. But, brothers, Mas, irmãos, to your surprise, para a sua surpresa, William Penn William Penn, bought whole piece of land from India. ele comprou aquela terra dos índios. How much you want for the land? Quanto foi que ele pagou pela terra? He doesn't have to do that. Ele não precisava fazer He had isso. been given by the king. A ele foi dado pelo rei. But, brother, Mas, he irmãos, never owe anything to the Indians. ele nunca ficou devendo nada aos índios. No wonder. Não é de se admirar. Finally, Finalmente, when the forefather of the United States, quando os patriarcas dos Estados Unidos, when they want to find out, now there are many, you have many states already, right? naquele momento já começavam a aparecer vários You estados, have colônias. Massachusetts. Você tinha Massachusetts Now Puritans have their charter. e os puritanos tinham ali a sua legislação. Rhode Island, Rhode Island their charter. tinha lá a sua lei. Quakers, Os- Pennsylvania, have Pensilvânia their charter. também tinha sua legislação. Now, when you have a constitution, Mas quando eles foram elaborar a Constituição, you have to borrow something from the charter. você tinha que pegar emprestado ou copiar de algum dessas legislações. So they have to make a decision Eles tinham que decidir whether they borrow something from Massachusetts se pegavam algo lá do Massachusetts or they borrow something from ou Pennsylvania. pegavam alguma coisa da Pensilvânia. The fact is, O fato é o seguinte: the American Constitution a Constituição norte-americana is follow the charter of Pennsylvania. seguiu exatamente a legislação da Pensilvânia. Can you imagine Você that? pode imaginar? And when you go to Philadelphia, Quando você vai a Filadélfia, you visit the Liberty Bell você visita ali o Sino da Liberdade, that represents the independence of the United que States. representa a independência dos Estados Unidos. Don't forget. Não se esqueça, That Liberty Bell used to belong to the Quakers. aquele Sino da Liberdade pertencia aos Quakers. When they come to the state 50 years, Quando eles vieram para os Estados Unidos há 50 they anos antes, celebrated Jubilee.
eles celebraram o jubileu. So they said we had to make a liberty bell. Nós temos então que construir esse sino da liberdade. So the Liberty Bell of the Quaker become the Liberty Bell for the United States. Então aquele sino da liberdade dos Quakers se tornou o sino da liberdade dos Estados Unidos. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Of course, everybody knew how to use weapon, claro que todos sabiam usar arma, but somehow mas de alguma forma, in Pennsylvania, na Pensilvânia, somehow this Quaker or this William Penn esse William Penn, received something from heaven. ele recebeu algo do céu. He's still a statesman, no doubt about that. He was a statesman. Ele era um estadista. He sem dúvida. created Philadelphia. Ele fundou He Filadélfia. borrowed name from the Bible. E ele tomou essas coisas emprestadas da Now he Bíblia. know that in London you have a great fire. Ele sabia que em Londres teve aquele grande Because incêndio. one house next to another house. Porque ali tinha uma casa coladinha na outra. So he learned a lesson. Ele aprendeu a lição. So every house must be very distant from any other house. E ali na Pensilvânia ele fez com que as casas fossem bem So distantes umas if das you outras. visit Philadelphia, Se você visitar Filadélfia, now one street block is very long. um quarteirão ali é muito grande. Oh, now you are in trouble. Ah, agora você tem problema. Why it was so? Por que assim? Because they learned a lesson from London. Porque ele aprendeu a lição lá com Londres. So you see, brothers, Vocês veem, irmãos? he was a statesman. Ele era um estadista. He was the one who built the whole city. Foi ele quem construiu toda a cidade. And don't forget, E não se esqueça, Philadelphia, in the time of the first awakening, Filadélfia, na época do primeiro reavivamento, it became one of the most important city in the whole world. se tornou uma das cidades mais importantes em todo o mundo. Now, my brothers, Agora, meus irmãos, let me ask you one question. deixe-me fazer uma pergunta. What was the wisdom behind it? Qual foi a sabedoria por detrás You disso? see, Você vê? when they are humble, Quando eles se humilharam, especially those settlers from the very beginning, principalmente aqueles que colonizaram ali logo no they princípio, know it is the Lord led them there. eles sabiam que era o Senhor quem havia os conduzido Everything ali. by grace. Tudo foi pela graça And through the fellowship with the heaven. e com a comunhão com os céus. Now, not only their family life, Não apenas a família deles, also their national life. mas também a vida nacional. How many people Quantas pessoas know the secret of the United States? conhecem o segredo dos Estados Unidos? So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, today everything is different, of course. tudo é diferente hoje, certo? But unfortunately, Mas infelizmente, now, in the beginning, start from the beginning of rebirth of nation Israel. mas no início do renascimento da nação de Israel, Israel took everything into his own hands. Israel tomou tudo em suas próprias mãos. He has a very good friend, Eles tinham muito bons amigos, the United States. que eram os Estados Unidos. But unfortunate thing is this. Mas a questão infeliz Because é a you seguinte: all depend on your own wisdom. tudo dependeria da sua própria sabedoria, Far, far from God. distante de Deus. So Israel coming back on 1948. Quando Israel então renasceu em 1948, It was a political revival. It's not religious revival. foi um revivamento político, mas não religioso. On 1948, Em 1948, discover because after the earthquake, após o terremoto, then all the dry bones from all over the world come together. é como se de fato aqueles ossos secos de todo mundo tivessem voltado That's para lá. 1948. Isso foi em Now 1948. gradually you find skins. Então gradualmente começa a aparecer a pele. Gradually you find muscle. You find Tendons. something like between. Você encontra então os tendões. Now you have a body there. Agora você tem um corpo ali. No doubt. Não há You dúvida. have political body. Você tem um corpo político Called nation of Israel. que se chama Nação de Israel. But remember, Mas lembre-se, without spirit. sem espírito. It is a body. É um corpo. It is a political body. É um corpo político. But never the army of God. Mas nunca o exército de Deus. Only one day, Apenas em um dia. when Israel received the Holy Spirit, Quando Israel recebeu o Espírito Santo. when they repent, Quando eles se arrependerem. by that time, Naquele momento, it will become a great army. se tornarão um grande exército. So, brothers, Então, irmãos, do you understand? vocês compreendem? After 65 years, Após 65 anos, they almost remain the same. é como se eles permanecessem os mesmos. In these 65 years, Nesses 65 anos, how many evangelists going in? quantos evangelistas foram até ali? My brothers and sisters. Yes, with some fruit, no doubt. Irmãos e irmãs, certamente com algum fruto. But one thing let us remember.
Mas uma coisa nós devemos nos lembrar. Today, if you do the statistics, Hoje, se você fizer estatística, only very small minority, apenas uma pequena minoria, probably 10%, talvez uns 10%, they are really religious. realmente são They religiosos. really Bible believing, Eles realmente creem na Bíblia, but only Old Testament. mas somente no Antigo Testamento. But the rest of the people, Mas o resto do povo, they consider this a culture. eles entendem que aquilo é uma cultura. They are Jews because they follow the Jewish culture. Eles são judeus porque seguem a cultura judaica. So, my brothers, Então, meus irmãos e irmãs, even now they come back from all different places. ainda que eles venham de diferentes locais, They are supposed to be humble. eles têm que ser humildes. They are supposed to learn the wisdom from God. Eles têm que aprender a sabedoria de Deus. But after the 65 years, Após esses 65 anos, they are still not repenting. eles ainda não se arrependeram. So, brothers, Então, irmãos, yes, sim, they come back to their home. eles voltam para suas casas. Yes, Sim, Jerusalem came back. Jerusalém retornou. They are so privileged to enjoy the moon above the Mount of Olives. Eles tiveram um grande privilégio de contemplar aquela lua de sangue sobre o Monte das Oliveiras. They are satisfied. Eles ficaram satisfeitos. They even try to think about two-state solution. Eles pensaram até mesmo na solução dos dois estados. But then you find many things. Mas então você descobre que há muitas We coisas. in this time to tell brothers what kind of thing they have. They make lots of effort. Eles fizeram muito esforço. They definitely want to go to the table to talk about peace. Realmente eles queriam se assentar na mesa para discutir a paz. But brothers, Mas irmãos, after 65 years, após 65 anos, we will ask, nós perguntamos: now what is the spiritual condition of people of Israel? qual é a condição espiritual do povo de Israel? As if after 5 years É como se após 65 anos, remain the same. eles permanecem os mesmos. Instead of depending on the Lord, Em vez de depender do Senhor, they depend on high tech. eles dependem da alta tecnologia. They have tank Eles têm tanques, given by United que States. foi dado pelos Estados Unidos. They have missile. Eles têm mísseis. Now recently they built Iron Dome. Recentemente, eles construíram esse domo de ferro. Think about it. Pense nisso. Now, wherever they go, Onde quer que eles vão? you not only see Israel, Você não apenas vê you Israel, also see United States. você também vê os Estados Unidos. They're all wonderfully equipped. Eles estão maravilhosamente equipados. But then, Mas então, in the television, na televisão, what do you see? o que você vê? Palestinian people, they took the stones. Os palestinos tomaram pedras. But sometimes you stop and think. Alguma vez para pensar. In the battlefield, No campo de batalha, how can you allow your kids to go to the battlefield? como é que você pode permitir que seus filhinhos vão para o campo de But batalha? then you discover the Palestinian boy really pick up the stones. Mas você vê ali então aqueles menininhos palestinos com pedras nas mãos. Really throw at soldiers. E realmente arremessam contra os soldados israelenses. So then Palestinians really know how to do the propaganda, Então os palestinos sabem fazer o marketing. how to excite the public opinion. Como de fato mexer com a opinião pública. So whenever they have the stone in their hand, Toda vez que eles têm uma pedra nas mãos, then the video camera is faced on that. então as câmeras de vídeo estão apontando para eles. So what picture do you have? Que quadro você tem então? You see that all Israelite soldiers equipped with tank and airplane from United States. Então você vê os soldados israelenses equipados com aqueles tanques e os aviões norte-americanos. And the Palestinian people, nothing but the E stones. os palestinos nada mais do que as pedras. What picture is this? Que quadro é este? This is the picture of David against Goliath. É um quadro de Davi lutando contra Golias. David only stones. E Davi só tinha pedras na sua mão. And Goliath completely equipped. E Golias completamente equipado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, according to public opinion, de acordo com a opinião pública, what impression of Israel? qual a impressão que eles têm de Israel? The story of David against Goliath. A história de Davi contra Golias. Who is David now? Quem é o Davi agora? Palestinians. Os palestinos. Who is Goliath? Quem é Golias agora? Israel people. Israel. So, brothers, Então, irmãos e irmãs, for many years, por muitos anos, same thing, repeat, and repeat. a mesma coisa se repete, se repete, se repete. If you compare the strength, military strength between Israel and Gaza, Se você comparar o poderio militar de Israel com Gaza, no comparison. não tem comparação. But brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now
Now, you know, even today, Hoje mesmo, Israel suffer a lot. Israel sofre muito. Yes. Sim. In a sense, he's very successful. Por um lado, é muito bem sucedido. On the other hand, Mas por outro lado, he has lost all the friends in United Nations. ele perdeu todos os amigos nas Nações Unidas. So, my brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, how you are going to proceed in this way? como é que eles conseguem prosseguir dessa maneira? So remember, brother, Então, lembre-se, irmãos, when you see a picture, quando você vê um quadro, uma foto, Israel's soldier is compared to Goliath. o soldado israelense é comparado a And Golias Palestinian compared to David. e os palestinos comparados com Davi. You know it's abnormal condition. Você sabe que essa é uma condição anormal. And you can be sure, E você pode estar certo somehow Israel did not repent so far. que, de alguma forma, Israel ainda não se arrependeu. Somehow they are still stiff. De alguma forma, eles ainda estão endurecidos. During the time of Saddam Hussein. Na época de Saddam Hussein, Remember, Saddam Hussein sent some kind of missile. você lembra que o Saddam Hussein mandava os escudos para So lá? everybody, they have the mask, for the gas mask. Você lembra que naquela época os israelenses eles tinham que usar a máscara de gás? And you know what the rabbi said? Sabe o que os rabis disseram? He said, when every Jews Quando cada judeu wear the mask, utiliza uma máscara, you know, when you wear that mask. quando eles usam a máscara, Now, I don't want to use the word. I mean, that's not good for this place. But anyway, he said, eu não vou when usar a we palavra all porque- wear the mask, toda vez que eles usam a máscara, then Messiah should come back very soon. significa que o Messias vai voltar muito It rápido. is very true. É verdade When isso. they wear the mask, Quando eles usam a máscara, they really pray. eles realmente oravam. But now they don't have. Mas agora eles não têm que orar Because mais. just give me 50 seconds. Só me dê 50 segundos. Immediately I know where the shelter is. Eu sei aonde tem um abrigo. Then I still can go on for the rest of the days. Eu posso ficar ali o resto dos dias. Think about it. Pense nisso. In what way God can soften their knee? De que maneira Deus vai de fato conseguir amolecer o joelho deles? So that's the dilemma Então, este é o dilema people of Israel is facing. que eles estão encarando agora. Now, what happened in these 2 years? O que aconteceu nesses 2 anos? Do you think the two-state solution is the solution? Você acha que a solução dos dois estados é uma boa solução? From human point of view, Do ponto de vista it humano, is wise, é sábio, but many complications. mas há muitas complicações. So, brothers, Então, irmãos, if you want to know what happened in these 2 years, se você quiser saber o que aconteceu nesses 2 we anos, have to know the present status of people of Israel. nós temos que saber qual é o status, a condição presente do povo de Then Israel. we'll wonder Então nós vamos ficar how imaginando the Lord is going to do anything. como Deus então fará alguma coisa. Then finally, Então finalmente we'll come to a prophecy about Philistine, nós chegaremos a uma profecia a respeito dos filisteus, about Gaza, a respeito de Gaza, about Hezbollah. a respeito do Hezbollah. Now, unfortunately, our time is gone. Mas infelizmente o tempo acabou. But I was told by my brother, Mas um irmão me falou I still can use tomorrow evening. que eu ainda posso usar amanhã à noite. So then I have another evening to complete the whole thing. Então eu tenho mais uma noite para completar tudo. But this means what? Mas significa o It quê? means next year Que no ano que vem we'll come back for the second part of Book of Joshua. nós vamos voltar para a segunda parte de Josué. Because otherwise we are unable to finish it. Que nós não vamos conseguir terminar Josué. But good thing is this. Mas a boa coisa é o seguinte. In the morning you have book by book. Então você vê que na parte da manhã nós tivemos livro por In the livro. evening you have a topic. E à noite nós tivemos tópicos. But remember, Mas lembre-se, 1 year later, um ano depois, remember, only lembre-se, 1 year and a half of these 2 years. vai ser apenas um ano e meio desses 2 anos. By that time, but after 1 year, many things probably will happen. Então neste próximo ano, muita coisa vai We do not acontecer. know. Não sabemos. If the Lord's will, Se for vontade do probably Senhor, will use evening also. talvez tenhamos que usar a noite de novo. Now we know that we have to be led by the Lord step by step. Mas nós reconhecemos que precisamos ser conduzidos pelo Senhor passo a passo. But anyway, De qualquer forma, whether there will be 2 states se haverá 2 estados, according to the word of de God, acordo com a palavra de Deus. and we do find a prophecy. Nós encontramos uma profecia. But first, Mas primeiro, you have to know the present status of people of Israel. você tem que conhecer a condição atual do povo de Israel. How can we pray for them?
Como nós podemos orar por eles? Sometimes Christians blindly side with people of Israel. Então, frequentemente os cristãos cegamente eles tomam o lado de Israel, They neglect the suffering of Palestinians. mas eles se esquecem do sofrimento dos palestinos. That's not Christ-like. Isso não é semelhante a That's not Cristo. Christian-like. Isso não é semelhante a Cristo. We pray for people of Israel, Nós oramos pelo povo de Israel, but we are not involved with their politics. mas não nos envolvemos com a We are política not deles. interested at all. Não estamos interessados naquilo, Today, that body is only political revival. That's all. porque eles apenas têm um corpo que é só político. Our prayer is this. A nossa oração é a One seguinte, day, que um dia, somehow God can soften their knee. de alguma forma, Deus possa amolecer o joelho Then deles, they really receive the all heavenly wisdom. para que eles possam, de fato, receber a sabedoria Just like celestial. in the time of Joshua. Exatamente como na época de Josué. Joshua never depend on himself. Josué nunca dependeu de si mesmo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you really depend on the Lord, se você de fato depende do Senhor, that's how they possess the land. é assim que eles possuíram a terra. But today is completely different. Mas hoje é completamente diferente. They know the power of weapon. Eles sabem do poder das armas. Many of them even worship the idols. Muitos deles adoram ídolos, Unfortunately. That infelizmente. is very unfortunate. Isso é muito triste. So may the Lord open our eyes. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. And I think this time is very, very important. Eu creio que esses momentos são muito importantes. So I think that's all for tonight. É o que compartilharemos hoje à noite. Tomorrow we will continue. Amanhã nós continuaremos. And I will show you some slides tomorrow. E eu vou mostrar alguns slides amanhã à noite. So let's pray. Vamos orar então. Senhor, mais uma vez somos gratos ao Senhor. Senhor, pela maneira tão preciosa e maravilhosa como o Senhor tem nos falado pela Tua palavra. Senhor, mais uma vez nós pedimos que em todas essas coisas nós não percamos o nosso amado Senhor de vista. Senhor, que de fato possamos amar a pessoa do Senhor e a sua vinda. Senhor, nos entregamos a Ti no restante desse dia, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos dar descanso, recuperar as nossas forças e infundir a Tua vida de ressurreição. Amém. Senhor, somos gratos ao Senhor, louvamos o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.